Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Seja bem-vindo à parte 2 do capítulo 2 da nossa matéria Teologia do Culto. Então hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Aula passada falamos um pouco sobre o batismo e hoje vamos entender um pouco sobre esse sacramento, sobre essa ordenança que é a Santa Ceia do Senhor. Desde já eu peço para que o Espírito Santo de Deus possa estar te revestindo com uma sabedoria do alto, que Ele possa estar te capacitando, para que você possa compreender essa aula, para que você possa tirar um bom proveito dessa aula e para que você possa reavaliar o seu coração no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor. Então, abra sua apostila lá na página 42, tópico 3, o sacramento da ceia do Senhor. Então nós vemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este versículo nos mostra qual é o propósito de Deus para nós e qual é o propósito da morte de Jesus. A morte de Jesus é o eu te amo mais lindo que a gente já ouviu. Eu costumo dizer que o melhor eu te amo que eu já ouvi não foi um eu te amo, foi um está consumado. Então a morte de Jesus foi uma prova de amor de Deus para conosco e uma prova de amor do próprio Jesus para conosco também. Então a Santa Ceia do Senhor nada mais é do que um memorial dessa nova aliança do Senhor conosco. É uma festa de amor e de regozijo na presença de Deus para agradecer pela sua graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas ainda assim a graça de Deus se derrama sobre nós. Então nós vamos ver um pouco agora sobre a origem da Santa Ceia, quer dizer, a origem da ceia do Senhor. Então a ceia foi instituída pelo próprio Jesus, a ceia da forma que nós conhecemos, foi instituída pelo próprio Jesus na última Páscoa que ele comemorou junto com os seus discípulos. Então, para nós entendermos a Santa Ceia, para nós entendermos a ceia do Senhor, nós precisamos entender um pouco sobre a Páscoa judaica. Todo mundo sabe que Jesus era judeu e por isso Jesus seguia os ritos judaicos. Então é muito importante a gente entender o que era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica era um jantar, era uma ceia, era uma comemoração. E esse jantar era em comemoração à libertação do povo de Deus. Então começou lá com Moisés, quando Moisés clama ao Senhor e o Senhor envia a 10ª praga, a última praga, antes de Faraó libertar o povo de Deus. Então ali Moisés, ele ora, e então Deus ordena com que matem um cordeiro, né? Assem a carne desse cordeiro, coma toda a carne, não podia sobrar carne para o outro dia. Por isso a instrução é que se um cordeiro era muito para a tua família, que você juntasse com outra família e com o sangue desse cordeiro você passasse nos umbrais das casas, né? Nos batentes das casas, para que então quando o anjo da morte passasse, pulasse. E depois dessa praga, né, lá do Egito, depois deste rito, Faraó então liberta o povo de Deus, o povo hebreu. E aí começou-se então, foi a primeira festa judaica instalada pelo próprio Deus, que é a Páscoa. A Páscoa vem do hebraico, que significa passagem. Então nada mais é do que uma comemoração de passagem da escravidão para a libertação. E o povo judaico sempre comemorava a Páscoa, para que o povo sempre se lembrasse de onde eles vieram e aonde Deus os colocou. Quando Jesus ele comemora a última Páscoa, ele traz um novo significado, então, para a comemoração da Páscoa e para a Santa Ceia, porque então esse jantar passa então a não ser mais algo simbólico, passa a não ser mais algo representativo, mas passa a ser algo literal.
Nessa Páscoa, Jesus se torna o próprio Cordeiro. O seu sangue substitui o sangue do Cordeiro, né? E ele é o sacrifício vivo. Então Jesus, ele assume esse lugar do Cordeiro. Então a ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Jesus. Ali Jesus transforma o significado da Páscoa, o significado desse jantar. Então foi assim que surgiu a Santa Ceia do Senhor. Vamos lá. A ceia de Jesus e a sua ordenança, página 43. Tudo que eu falei, tá aqui na apostila, depois vocês podem ler com calma. Então nós precisamos observar aqui que ao participar da última ceia, Jesus procedeu assim, né? Lembrei. Nós precisamos também entender uma figuração que eles tinham, né? Isso não está na Bíblia, mas historiadores dizem, né, que nesse jantar, onde era servida a Páscoa, existiam 4 cálices. Então, nestes 4 cálices, 3 cálices eles eram virados com a boca para baixo da mesa, como se alguém já tivesse tomado e virou o copo de cabeça para baixo. Então, esses 3 cálices simbolizavam Abraão, Isaac e Jacó. Nós costumamos sempre dizer que Deus é um Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O 4º cálice, ele não era virado com a boca para baixo, ele ficava com a boca para cima, porque o 4º cálice simbolizava Jesus. E quando Jesus ele participa da ceia, então ele vira o 4º cálice, simbolizando que ele era o Messias que ia vir para trazer salvação para o povo. E assim se confirma, né? E se coroa essa questão da simbologia, onde Jesus realmente assume o lugar do Cordeiro. Então nós precisamos compreender que se no batismo nas águas que nós vemos na aula passada, o crente se une a Cristo, o crente firma um compromisso com Cristo. Quando nós participamos da ceia, é uma aliança que Cristo firma com nós. É um compromisso de Cristo para conosco e não mais de nós para com Cristo. A nossa parte é decidir pelo batismo e toda vez que nós tomamos a ceia, Cristo firma um compromisso, né, de nos salvar, de nos purificar, de nos remir, de nos fortalecer, de nos perdoar, de nos curar e de nos salvar a partir daquele momento. Então, é uma troca. Claro que quando nós participamos da ceia, nós também estamos firmando um compromisso com Jesus de sermos fiéis a Ele até o fim. Então, sendo a Santa Ceia uma ordenança que o próprio Jesus colocou para nós, nós vamos ler a passagem da ceia que todas as igrejas leem. Então ela se torna uma obrigação, ela se torna perpétua e não mais uma opção, né? Então vamos lá. Na igreja primitiva, a Santa Ceia funcionava de uma forma diferente. A Santa Ceia ela funcionava semanalmente, né? Diariamente, na verdade. Se a gente for ler em Atos 2:42, diz que a perseverança e a doutrina dos apóstolos crescia na comunhão do pão. O que significa isso? Que os discípulos, né, de Jesus, a igreja primitiva, ceiava diariamente e através desse ato de ceiar, eles então compartilhavam da palavra de Deus e cresciam em fé e perseverança. Então, na igreja primitiva, a Santa Ceia ela era feita praticamente diariamente. Depois, com o tempo, passou para semanalmente e hoje é o que nós temos na nossa igreja mensalmente. Então, a igreja primitiva, ela tinha aí a Santa Ceia com mais frequência, né? E uma curiosidade que eu acho muito legal e que eu acho válido ressaltar para vocês é que a igreja primitiva chamava esse ato de festa do amor, que nada mais é do que isso, um memorial do amor de Deus para conosco, do amor de Jesus para com a gente.
Então, no Novo Testamento, nós temos lá a passagem que todas as igrejas leem, 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. E é interessante essa passagem porque o apóstolo Paulo precisou dar essas instruções para a igreja, porque eles estavam participando da ceia do Senhor de forma libertina, sem dar a devida reverência, virou bagunça. E diante disso, nós vamos ver qual era o cenário dessa igreja. Então, era uma igreja que a perversão já tinha tomado conta, que os ricos não dividiam a comida com os pobres, os ricos chegavam mais cedo na cerimônia, no culto, comia tudo e não deixava para os que chegavam depois. Os ricos eram exclusivistas e então era meio que segregado, os ricos não se misturavam com os mais necessitados. Os pobres voltavam para casa com fome. A ceia era apenas um ritual, eles perderam a reverência desse memorial e parte da igreja estava esquecendo do sacrifício de Jesus e que a ceia nos faz nos tornarmos um com ele. Então, essas são algumas das coisas que estavam acontecendo na igreja naquela época, naquele momento, e a explicação do porquê o apóstolo Paulo, então, precisa dar essa orientação para a igreja. Então, vamos lá. Qual que é a nossa atitude perante a ceia? A Santa Ceia ela não deve ser lembrada com tristeza no coração, mas sim com gratidão, porque graças à morte de Jesus por nós na cruz, hoje nós obtemos a salvação, e não obtemos apenas a salvação, mas todos os benefícios da cruz, que é a cura, a paz, o renovo, a misericórdia, o perdão, a libertação e todos os benefícios da cruz. A Santa Ceia também deve ser comemorada com alegria, porque antes éramos escravos do pecado e agora somos livres através da graça de Deus. Então, nós precisamos aí comemorar com alegria e lembrar que a Santa Ceia, ela é do Senhor. Ela não é da Quadrangular, ela não é da congregação, ela não é da Batista, a Santa Ceia é do Senhor. O pastor é um mero ministrante, mas a Santa Ceia, ela é do Senhor. E por isso nós precisamos sempre refletir antes de ceiarmos. Então, geralmente, a ceia, ela promove alguns momentos reflexíveis, uma breve mensagem do celebrante, um apelo sobre a salvação, um exame de consciência, e aí então a participação do pão e a participação do cálice. Então nós precisamos discernir o corpo do Senhor. O que isso significa? Que quando nós estamos discernindo o corpo do Senhor, nós estamos olhando para o pão, nós estamos olhando para o cálice, mas nós estamos nos lembrando que aquilo simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Então o pão, ele simboliza o corpo do Senhor. O poder não está no pão, o poder está no poder do Espírito Santo simbolizando aquele pão. E o vinho, né, o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus. E se você for parar para ver na Bíblia também, o sangue de Jesus, se você for parar para olhar na Bíblia também, o suco de uva simboliza a alegria, sendo assim, quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos também encontrando alegria para seguirmos fiéis a Ele. Servir a Deus, servir a Jesus não pode ser um fardo. Nós devemos encontrar alegria nisso. Página 47, a gravidade de não discernir o corpo do Senhor. Então, lá no versículo 27 diz que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que isso significa? Aquela pessoa que vai ser culpada é aquela pessoa que não está lúcida, ela não tem entendimento, ela não tem consciência do ato que ela está participando. Por isso que geralmente algumas igrejas só permitem participar da Santa Ceia as pessoas que são batizadas, porque geralmente no curso do batismo nós ensinamos sobre a Santa Ceia, sobre esse cerimonial e a seriedade e a reverência que nós devemos participar. Isso não significa que quem não é batizado não possa participar, porque a palavra de Deus diz que cada um deve examinar a si mesmo
e então decidir se deve ou não participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas se essa pessoa não tiver consciência do ato que ela está fazendo, se essa pessoa fizer isso e ela não tiver lúcida, ela então aí será culpada do corpo e do sangue do Senhor. E nós também vemos ali que nós não podemos participar da ceia indignamente. Esse termo indignamente, eu separei aqui alguns tópicos que representa, né, que tipifica, que explica esse indignamente. Então são pessoas que ignoram a importância da Santa Ceia, são pessoas que tomam ceia hoje, dali 6 meses ela lembra que tem que tomar ceia de novo, ela não dá a devida importância, a devida reverência para o ato. São pessoas que não participam de modo significativo e com reverência, são pessoas que não discernem o corpo do Senhor, que resistem em participar da ceia porque está preso ao pecado, prefere não participar da ceia do que se libertar do pecado, tem pecado de estimação. São pessoas que recusam-se a confessar e se arrepender dos seus pecados, pessoas que não têm respeito e amor nem por Deus, nem pelo seu povo, e pessoas que participam da ceia, mas com relacionamentos totalmente conturbados, pessoas que participam da ceia, mas está carregando um monte de gente dentro do coração, está carregando um monte de gente com mágoa, com tristeza. São pessoas que não estão ali de coração aberto para ser tratado por Deus. Então esses são alguns tipos de pessoas aí que podem participar da ceia de forma indigna. Bom, vamos lá, dando continuidade à nossa aula, página 48, nós vamos ver agora algumas fórmulas da ceia, como a Santa Ceia acontece em algumas igrejas, porque sim, existem várias formas dela acontecer, e eu vou começar falando sobre a forma que nós ministramos a ceia. Então, para nós ministramos a ceia, consagrando os elementos, o pão e o suco, e nós cremos que aqueles elementos apenas representam o sangue e o corpo de Jesus. Então, nós cremos que aqueles elementos apenas representam a partir do momento da consagração. Isso vai contra a teoria de Lutero. Então, a igreja luterana, ela acredita que a ceia, ela tem que ser feita apenas à presença de Deus, de Jesus, desculpe-me. Então, se Jesus não está ali presente, junto com o ministrante, junto com as pessoas que estão congregando, literalmente não existe necessidade de participar da ceia. Que aí, já respondendo a questão da autoatividade, está na página 48, sobre a questão da presença real. Então, eles só servem a ceia, no caso não servem, né? Com a presença real de Jesus ali. E nós servimos a ceia consagrando, nós cremos que a partir do momento que a gente consagra a ceia, aqueles elementos estão representando. Depois nós temos a transubstanciação. Nesta fórmula, né, eles creem que existe uma mudança na substância. Então, o pão deixa de ser o pão, o vinho deixa de ser o vinho e passa então a ser literalmente a carne, o corpo do Senhor e o sangue dele. Depois nós temos a consubstanciação, que é o que crê aí a igreja luterana. Então, é um termo que indica a crença na presença espiritual de Jesus. Então, significa que Jesus, ele se encontra naquela substância. Então, as pessoas, né, aquela substância se modifica, se transforma, e as pessoas passam então a comer literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Então, questão de autoatividade está aí na página 48 e página 49, entendendo aí um pouco dessas fórmulas. E aí você me pergunta, tá bom, Letícia, mas quem pode celebrar a ceia? A ceia ela é celebrada pelo pastor titular, então, né, eu não sei quem é o seu pastor titular, não sei se no seu caso é uma pastora.
Então, geralmente é o pastor titular ou a pastora titular que realiza essa cerimônia, mas ela também pode ser realizada por obreiros credenciados ou por algum obreiro leigo, desde que o pastor passe aí essa autorização. Às vezes acontece um imprevisto, o pastor adoece, surge uma viagem de emergência, então para não cancelar a ceia, pode aí estar sendo realizada pelo obreiro credenciado ou o obreiro leigo, tá bom? E para quem é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela é para todos aqueles que conhecem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, entregam sua vida a Ele, o aceita e firma um compromisso publicamente. Então, todo aquele que faz uma aliança com Cristo já pode participar da Santa Ceia, desde que seja devidamente instruído da importância e da seriedade deste ato. Por isso que geralmente a gente acaba servindo para pessoas depois que elas são batizadas, porque no curso do batismo nós ensinamos sobre a Santa Ceia do Senhor. Sobre os aspectos espirituais, página 52, precisamos aí ter a consciência de que o pastor não vai sacrificar nenhum animalzinho mais, o pastor não vai ter ideias mirabolantes, não. Hoje nós não precisamos sacrificar animais nenhum, hoje só o ato do pastor consagrar aqueles elementos a Deus, né, consagrar a Jesus, aqueles elementos já passam a ser consagrados e então a ordenança, o sacramento pode ser realizado e todos podem participar, tá? Depois a gente tem aqui a pragmática, né? Como que deve funcionar, o que deve acontecer antes e depois. Eu vou falar bem superficialmente para vocês, depois vocês leem com calma, que são 2 páginas frente e verso. Mas bem resumidamente, antes da Santa Ceia, os diáconos precisam aí preparar todos os elementos, limpar as bandejas, né? Hoje, não sei como é que está funcionando na sua igreja, mas devido à pandemia nós não preparamos mais, nós já compramos o kit pronto, né? Para evitar e manusear demais esses elementos, para evitar a contaminação por causa da pandemia. Mas precisa de toda essa preparação, a mesa da Santa Ceia precisa estar preparada com antecedência, os diáconos precisam chegar um pouco mais cedo também. Então, essa é toda a preparação antes da Santa Ceia. Durante a Santa Ceia, os diáconos eles se predispõem em fileira na forma horizontal, né? Então ficam todos ali na frente, à disposição, esperando receber aí a sua bandeja para que possa servir os irmãos. Isso deve ser feito com muita seriedade, com muita reverência, né? Não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito no piloto automático, nós precisamos aí dar a devida importância e reverência para este ato. E após a Santa Ceia, ele precisa recolher, né, todos os lixinhos que ficou, geralmente os irmãos tomam e deixam, no nosso caso, nas cadeiras, em algumas igrejas nos bancos. Então é papel dos diáconos recolher tudo isso, guardar o que não foi usado, separar o kit que os pastores ou os obreiros vão servir aí, né, para os irmãos que estão acamados, enfermos, que não podem tomar a Santa Ceia na igreja. Então essa aí é alguma das funções que precisam ser feitas após a Santa Ceia. E a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser um ato público, não pode ser algo escondido, que só alguns podem participar, mas sim um ato público, um ato voluntário, um ato sagrado. Portanto, na preparação da ministração da ceia, todos os envolvidos devem estar conscientes e cientes do seu caráter e daquilo que eles estão fazendo. É um ato voluntário, mas é um ato consciente, é um ato racional. A gente não pode participar da Santa Ceia por emoção. Depois nós temos aqui, essa apostila acho que está um pouquinho antiga, nós temos aqui alguns trajes, né, de gala que os pastores podem usar aí ao servir a Santa Ceia, os diáconos, né? Nós pedimos sempre que na Santa Ceia
tenham uma roupa mais alinhada. Na nossa igreja, no caso, nós temos ternos, o terno faz parte do uniforme dos diáconos, né? Os pastores, os celebrantes precisam estar com uma roupa mais alinhada, mas não necessariamente com o fardamento da quadrangular, da organização e da liturgia. Então, como é uma festa, como é um cerimonial, claro que como toda festa precisa de uma preparação. Então, é preciso que a mesa seja preparada com antecedência, que essa mesa seja uma mesa bonita, uma mesa atrativa, uma mesa criativa. Afinal, é um banquete, é um jantar, é uma celebração. Nós sempre vemos que as festas envolvem bastante trabalho, a festa sempre tem um cuidado visual e a mesma coisa diz respeito à Santa Ceia do Senhor. E a posição, né? À disposição, então o pastor, juntamente com o pastor auxiliar, ou com o diretor de diácono, ou com o seu cônjuge, compõem a mesa. Ali eles ficam atrás da mesa, né, para quem está de frente para eles, para poder celebrar a mesa, ou a ceia. E aí é preciso fazer a leitura, né, de 1 Coríntios 11, que na nossa igreja é sempre feito assim, mas existem algumas outras passagens que falam também sobre a Santa Ceia, que podem ser lidas, como Mateus 26:17, Marcos 14:22 e Lucas 22:14. Então, qualquer uma dessas passagens que fala sobre a Santa Ceia do Senhor podem ser lidas, mas a que é mais usada é 1 Coríntios 11:23, porque ela é mais esmiuçada, ela é mais detalhada. Após essa leitura, o pastor traz aí uma palavra breve sobre salvação, sobre fé, traz aí uma explicação do simbolismo do pão e do suco, faz aí uma reflexão, né, para cada um tomar consciência de si mesmo, refletir acerca de si. Então, serve todo os elementos. Na minha igreja hoje também é feito isso simultaneamente, não mais primeiro o pão, depois o suco, mas simultaneamente. Algumas igrejas faziam ou fazem separado. Então, serve os elementos, consagra o pão, fala sobre um pouco esse pão, participa todo mundo junto, consagra o cálice. Algumas igrejas oram pelos dois juntos e participam. Na nossa igreja a gente vai separado, primeiro consagra o pão, depois a gente consagra o cálice. Tem um momento ali para poder, né, adorar o Senhor, agradecer a Ele, exaltar o nome dEle. Na minha igreja local, né, nós temos o costume de deixar sempre uns 10 minutos de oração, de busca do Espírito Santo. A gente sempre dá liberdade para o Espírito Santo. Algumas outras igrejas não usam esse momento para isso, mas é importante que após a realização da ceia tenha um tempo aí de adoração. E assim a gente encerra a nossa aula da segunda parte do capítulo 2 da matéria Teologia do Culto. Eu espero que essa matéria, que essa aula tenha trazido luz ao seu entendimento. Eu espero que você passe a ter ainda mais reverência no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor. Leia com cautela, leia com cuidado, a autoatividade está bem tranquila também. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só vocês me mandarem uma mensagem no privado, pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.